Tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a concupiscência, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. No versículo 9. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. No versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Esta palavra, irmãos, aqui está mostrando que nós, cristãos, não misturamos, não podemos misturar as coisas, uma coisa com a outra. Porque o que é da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Eu gosto muito, me espelho muito nas cartas que Paulo escreveu, porque é um negócio muito bem declarado e que dá muito bem para todo mundo entender. Quando fala carne, a gente sabemos o que são os desejos da carne, que é pecado. E os desejos do Espírito é fazer a vontade de Deus. Então aqui é muito declarado. E interessante, irmãos, que eu estive analisando essa carta que Paulo escreveu para essa igreja. Foi há cerca de 55 a 57 anos depois que Cristo partiu, né? Como homem, depois que Cristo morreu, né? Jesus morreu e foi para a cruz. Nessa base. E, segundo os historiadores, quando o apóstolo Paulo se converteu, ele tinha cerca ali de seus 28 anos, né? E aí nós vemos que nessa época que ele escreveu essa carta, ele não era muito novo mais. E nós vemos que só tinha 50 e poucos anos, segundo os historiadores, né? Base dos historiadores, e a gente crê. E quer dizer que fazia muito pouco tempo que Jesus tinha ensinado, e Jesus agora estava usando o Espírito Santo para que Paulo viesse escrever essas cartas e ensinar. E nós vemos nos dias de hoje, eu tenho assim, como Jesus, há um ano, ele estava com uma homem aqui. Eu tenho que aquela época do apóstolo Paulo era o mesmo tempo de hoje. E as coisas foram se modificando. Dessas épocas para cá, foram se modificando. Veja que aqui, se tinha 55 anos ou 57, não sei, ou 60, mas já tinha muito pouco tempo que Jesus estava aqui na terra. E Jesus ensinava o que era certo e o que era o errado, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas aí, como a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E nós vemos aqui, quando ele escreve aqui, que ele diz: não ireis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Então nós sabemos, se vivemos na prática do pecado, o que vamos colher é o pecado. E esse pecado, ele vai se estendendo a cada dia. Tem coisas que não é pecado, e nós não podemos fazer, porque ele se torna pecado com o passar do tempo. É passo a passo. A vida de crente, para servir a Deus, ele vai servindo passo a passo, crescendo na vida espiritual. E quando ele vai pecar, ele vai cair passo a passo também. Ele não cai de uma vez. Às vezes as pessoas dizem: mas rapaz, fulano era uma bênção e caiu. Não, ele aparentemente era uma bênção, mas ele já estava na prática do pecado, por isso que ele caiu. Porque ele estava semeando pecado. Ele estava, por isso que ele colheu
o pecado. Então fica difícil de se voltar, porque a Bíblia diz que aqueles que provaram dos dons espirituais é impossível voltar. Então nós temos que ter cuidado com essa vida que vivemos aqui, porque Jesus não se deixa escarnecer. Quando ele disse que melhor é colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no meio do mar do que entrar nessas áreas, né? Então, quando a Bíblia diz moinho e se atirar no meio do mar, esses irmãos aqui, eles sabem, muitos aqui não podem saber, mas muitos sabem o que é uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho é dessas alturas, com um buraco no meio e outro para rodar, né? Aquele negócio. Aquela pedra ela é muito pesada. E Jesus comparou, se botar a pedra daquela no pescoço e se atirar no meio do mar, ele vai descer para os infernos sozinho. É porque a Bíblia diz que nenhum que morre com as próprias mãos, ele vai ser salvo. Aí Jesus disse, é melhor você ir para o inferno sozinho, de que escarnecer a palavra e levar um bocado para o inferno junto com ele. É melhor ele fazer isso, de que ficar escarnecendo a palavra dentro da igreja. Foi isso que Jesus falou. Isso é melhor que você coloque uma pedra de moinho e se atire no meio do mar. Porque ele vai só, não vai levar um bocado. Porque as pessoas que ele gosta da prática do pecado, isso nós estamos falando do pecado, é a prática, porque a Bíblia diz que há pecado que não é para a morte. Nós sabemos disso, esse pecado é o pecado cotidiano que tem na vida do ser humano. Mas há pecado que é para a morte, que é a prática. Tem pessoas que pecam, ele tem a prática de pecado tão grande, que ele peca premeditado. O que é o pecado premeditado? Não, eu vou fazer isso hoje, amanhã eu estou orando e Jesus me perdoa. Como que Jesus é algum empregado nosso? Jesus não é empregado de nenhum crente aqui na terra. Jesus, ele é misericordioso na vida do crente, mas ele é justiça. E a Bíblia diz que naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante do Senhor. E esse confessamento vai ser para ser lançado no lago de fogo. E essas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo não é pessoas que estão em comunhão hoje com Deus aqui não. Que quem descer a sepultura em comunhão com Deus, ele tem endereço certo. Agora, se não descer a sepultura em comunhão com Deus, vai confessar no juízo final. Ele não confessou aqui, após ele vai confessar lá. No juízo final ele vai confessar diante do Senhor para ser lançado. Isso é que nós temos que ter cuidado em nossas vidas. Cada dia que vai passando. Hoje, como curso de ensino, né, nós sabemos que nas igrejas sempre é os dirigentes que ensinam. E não se pode mais nas igrejas também falar, não se pode vir, porque eu falo. Não se pode falar nas igrejas mais sobre usos e costumes, que eu falo também. Eu falo sobre usos e costumes. Um certo dia, cheguei do lado da minha casa, assim, tem a casa do meu neto que está morando. Cheguei lá, tinha um negócio desse tamanho, assim, maior que minha unha. Aí eu olhei assim, eu disse, oxe, será que arrancaram as unhas? Eu não conhecia aquilo. E nem conheço. Eu disse, será que arrancaram as unhas de uma pessoa? É, mas eu não vi sangue. Aí eu disse, oxe, o que é isso? Aí, não sei quem foi, não sei se foi minha esposa, disse, aí é não sei o que, não sei o que. Ele está o não sei o que é o nome daqui também. Aí, tem crente hoje, umas crentes que tem umas unhas desse tamanho, ó. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do Satanás. Está entendendo como é o negócio? Bota umas unhas desse tamanho e vai ficar, ó, parecendo uma Jezabel do inferno. E o dirigente não pode falar não, viu? Agora eu já falei para meu pastor. O pastor Casadeiro, que eu falo na rua, falo na igreja, falo em qualquer canto. Se não quiser, eu falo no microfone. Está entendendo como é o negócio? Isso é coisa do diabo, nós temos que ser natural. Uma mulher, ela pode ajeitar seus cabelos, creio que outra mulher não andar com os cabelos parecendo um bicho. Hoje tem muitos materiais de ajeitar os cabelos, se ajeitar, mas pegar aquelas coisas, meu, e botar nas unhas, isso é coisa do diabo para chamar a atenção. Chama a atenção do Satanás aquilo ali. Então, bota hoje, bota amanhã. Eu conheço uma que era, além de usar aquilo ali,
ainda fazia cabelo de mulher, cortava cabelo de mulher, comprava cabelo para botar em outro, e era aquela agonia. Eu dizia: irmã Gisele, a senhora está pecando, isso é pecado, irmã Gisele. Mas ela nunca aceitou, nem ela nem o marido. Sabe o que é que acontece hoje? Está ele desviado em Maceió e ela desviada aqui no Jardim Bahia. Está cantando agora as músicas do mundo com as calças parecendo Satanás. Convidei ela um dia para ir para a igreja, eu nem sabia que ela ia lá. E quando foi um pouco, ela chegou, parecendo uma Jezabel do inferno, com os olhos cheios de coisa assim, de também as irmãs que estavam na igreja não olharam não para ela, não. Deixaram ela lá. Eu digo que está certo mesmo. Porque, como ela era crente, ela devia vestir a mesma roupa comportada para vir mesmo naquele dia para a igreja. Está entendendo? Tem umas pessoas dentro da igreja que estão usando a Bíblia com um tampão assim, ó. Ela não pode se sentar assim, não, tem que botar a Bíblia assim. E aí, essas coisas, os homens não são criados, não. Quando ele olha, ninguém não olha, não, é? Estava novo, ela é que tem que se cuidar, ela é que tem que se cuidar, vestir uma roupa comportada para vir para a casa de Deus. E na rua também. E na rua também, porque Jesus, olha aqui, olha, Jesus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Porque se começar a escarnecer, quando for depois, Jesus pode pegar, jogar no leite, derrubar ele lá para poder salvar. E nós temos que ter cuidado e falar. Eu sempre tenho dito para minha esposa: se eu vivesse de qualquer jeito, nem pregar para o povo na rua, eu não pregava. Pregava não, porque eu tinha vergonha de pregar. Porque Jesus conhece nós todos os momentos. Do jeito que eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar na minha casa. Toda hora que o cara chegar na minha casa, eu estou do mesmo jeito que estou na igreja. Não tem esse negócio. Por quê? É para me apresentar a mão? Não, para me apresentar a Deus. Amém. E outra coisa, glória a Deus. Outra coisa que está acabando com a igreja é a idolatria. A idolatria dentro da igreja cristã. Dentro da nossa igreja, a idolatria. Chega e cantou aqui, e Paulo Afonso, ó, fica assim. Quando vem para o ciclo de oração, só tem duas irmãs. Agora vamos para lá para ver que está cheio. Idolatrando cantor, idolatrando cantoras. A minha filha já acertaram para ir lá para Delmiro. Já fui uma vez, já ganhei 250 pontos, na outra vez. Agora eu fui escutar lá, eu fiquei dentro do carro lá. Essa irmã aqui, ela cantou por umas 10 pessoas dessa cantor lá. Melhor essa cantor. Minhas filhas cantam melhor do que essa cantou, né? Nessa vídeo ali. Eu digo: agora você, coisa bonita, 150. Já está certo, eu vou ganhar mais 150 de novo. Agora, quando eu chegar lá, eu fico dentro do carro, sabe? Eu não vou lá escutar ninguém cantando, não. Eu já escutei aqui, ó. Eu já escutei aqui, ó. Me alegrei com a irmã louvando aqui, ó. A benção aí, ó. Aí, cantora oficial, um artista aqui dentro da igreja. Aí vai, estão lá no céu. Está entendendo o meu negócio? Idolatria. Idolatrando, que o povo está pensando que idolatria é só a imagem de escultura. A pior idolatria é idolatrar homem. É a pior coisa que tem idolatrar homem. E nós temos que tomar cuidado. Hoje tem uns ensinos aí, alguns ensinadores. Primeiro, eu vou dizer aos irmãos, segundo a palavra de Deus, hoje está assim, de fariseu. E de fariseu, saduceu. Vai chegar o dia dessa prestação de conta, e é essas pessoas, se morrer nessa situação, que vai se trabalhar para ser lançado no lago do fogo. É essas pessoas, sem dúvida, que é a Bíblia que diz. Aqui no versículo, no capítulo 6, versículo 1, diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em algumas ofensas, vós que sois espiritual, encaminhe o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ele disse: se algum homem chegar a te surpreender em algumas ofensas, chegar a te ofender, e encaminha esse tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja tentado também. O apóstolo Paulo aqui ensinando essas coisas, tudo já existia nessa igreja aqui.
existia essas desavenças, despedidas, tudo já existia nessas épocas. Então ele aqui aconselhando, porque nós sabemos que nós estamos diretamente com o manual do céu aqui na mão. Olha, nós estamos com a Bíblia, eu sempre tenho dito, se eu não acreditar na Bíblia, eu vou acreditar em que agora? Em que é que eu vou acreditar? Porque pela Bíblia a gente descobre prostituto, coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se cuida ser alguma coisa não sendo nada, se engana a si mesmo. Porque na verdade nós não somos nada, nós somos tanta coisa que a Bíblia diz que nós somos pó da terra. E a Bíblia ainda diz que o homem é mau. O homem é mau, o homem não presta. Aí tem um ditado popular aí fora, que quando o camarada está todo desmantelado, diz: isso aí é uma alma cebosa. Aí tem gente, não diga isso não, irmão, diga é alma cebosa mesmo. Porque a alma, nossa alma, é os nossos pensamentos. Então, se o pensamento do ser humano só se joga para o pecado, então é alma cebosa. É alma cebosa mesmo, não tem o que saber. Porque tem pessoas que eles só procuram as coisas erradas. E se o crente estiver falando a verdade de Deus, não quer ser mais crente que todo mundo. Por isso que tem pessoas hoje que não estão nem falando mais contra o pecado. O povo conhece o pecado, mas não gosta de ouvir o que é certo e o que é errado, né? Não gosta. Porque a verdade, ela sempre doeu todo o tempo. Olha, se nós for ver as escrituras, quem pregou a verdade do Velho Testamento até os tempos de Jesus e até os tempos de hoje, ele sofre as consequências. Ele sempre sofreu. Quem pregou a verdade pode analisar. Qual foi o homem que pregou a verdade na Bíblia que ele viveu de boa? Nunca ele foi atacado. Ele era atacado pelo lado, ele era atacado pelo outro, atacava pelo lado, atacava pelo outro. E isso só foi o apóstolo Paulo. Foi Paulo, foi João, foi Pedro, foi Tiago, foi todo mundo. Todo mundo sofrendo. Por quê? Pela palavra de Deus. Quando o homem hoje prega a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, ele sofre as consequências. É sério. Se ele for frouxo, ele colhe, para logo. Ele já vai parar. Eu já cheguei em lugar. Toda autoridade que há for construída por Deus. Agora, se a autoridade estiver errada, eu digo, você está errado. Pode ser juiz, pode ser promotor, delegado, soldado, pode ser quem for. Eu não nasci aqui para estar me acocando com medo de ninguém. Quando eu não era cristão, eu não tinha medo do homem por causa de uma arma. E hoje eu não tenho medo por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus. Porque Jesus é na minha vida. E eu tenho certeza que Jesus é na minha vida. Agora, eu tenho que fazer as coisas enquadradas pela palavra para que Jesus seja minha proteção. Porque se eu fizer as coisas fora da palavra, Jesus diz, eu estou aí? Não, estou aí não, meu filho. Se vire só aí. Está entendendo? Agora, quando a gente está enquadrado pela palavra, meu, nós temos uma autoridade de Deus. Porque a Bíblia diz que toda sabedoria vem do alto. Então nós temos uma autoridade sobrenatural para falar para as pessoas. Glória a Deus. Vou ler aqui mais um versículo aqui. O livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo 4. Efésios, capítulo 2, e o versículo 4. Eita, mais o tempo passa rápido demais. Eita, Jesus. Que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Olha o que Jesus fez. Olha que maravilha que Jesus fez. Jesus agora pegou nós que ainda estava morto na prática do pecado, nos revivificou junto com ele e disse mais, ele disse, pela graça sois salvos. Nós sabemos que a salvação é algo que nós não temos merecimento. Quando a Bíblia está dizendo que é pela graça, é algo que nós não merecemos, que Jesus faz. Então por isso nós precisamos todos os momentos respeitar a palavra de Deus, respeitar os nossos irmãos. Nessa noite aqui foi falado sobre perdão, perdoar o nosso irmão, que é cura para a alma, né? Que é a cura, que é uma grande cura essa,
é perdoar os nossos irmãos, porque tem irmãos dentro da igreja que estão torcidos. Eu não tenho nada contra o irmão não, mas também diz que quando isso fala de oferta, e oferta nós sabemos que oferta é de louvor, é de palavra, tudo é oferta, né? Diz, se perceber que teu irmão tem algo contra ti, vai até a ele, se reconcilia com ele e volta e entrega tua oferta. Ele está dizendo, se perceber, se vós perceber que teu irmão tem algo contra ti, não é que eu estou errado. Eu posso até estar certo e meu irmão está errado, mas se ele tiver algo contra mim, eu tenho que me consertar com ele. Eu tenho que dizer, meu irmão, me perdoe, mesmo certo, me perdoe, para que eles fiquem alegres. Porque às vezes, quando a gente não libera perdão, aí fica aquele negócio. Já aconteceu coisa na congregação onde eu congrego, E chamar o cara assim, chamar de cara sem vergonha. e a gente criar a raiz de amargura, fica mal a gente, fica mal o outro, e Deus não opera. Deus não opera em lugar com pessoas assim, não. Não opera, não. A gente tem que ter maior cuidado. Se nosso irmão estiver pecando contra nós, estiver fazendo raiva a gente, meu irmão, eu te perdoo. Nós está certo, mas eu te perdoo, meu irmão. Só para a gente ver ele feliz. Porque nós estamos numa caminhada, olha. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus não se deixa escarnecer. E quando a pessoa anda fazendo esse tipo de coisa, não perdoa, não pede perdão, está começando a escandalizar o nome de Jesus. E quem está lá fora vai dizer, rapaz, fulano é crente, mas ele é assim, assim, assim. Ele faz isso. Outros crentes reais